Olá, sexto ano, tudo bem? Turminha, hoje nós estaremos falando a respeito de estrutura geológica do Brasil, fechando assim o primeiro capítulo do livro 2 de vocês, e entraremos no novo capítulo, só a parte introdutória, quando nós estaremos falando a respeito das formas superficiais da Terra. Hoje nós estaremos falando a respeito daquilo que nós vimos na aula passada sobre escudos cristalinos, a respeito de bacias sedimentares e também falaremos sobre dobramentos modernos no território brasileiro e falaremos a respeito das formas de relevo. Falaremos sobre planalto, planície e depressões, tá certo? Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, vem comigo, turma! O Brasil ele apresenta estruturas geológicas como bacias sedimentares e escudos cristalinos. Aí vocês podem perguntar, peraí tio, mas não são três estruturas geológicas que existem? Que é os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e dobramentos modernos? Está faltando dobramento moderno, porque o Brasil não tem. O Brasil não tem dobramento moderno porque o nosso país ele está localizado no meio de uma placa tectônica, que é a placa brasileira, tá certo? Ou placa sul-americana, melhor dizendo. Segundo motivo, a nossa formação geológica ela é muito antiga. Ela surgiu logo nos primeiros bilhões de anos de existência do nosso planeta. Então sofreu muito desgaste erosivo. Tanto é que as atividades vulcânicas em território brasileiro elas aconteceram há milhões de anos atrás. Nós não temos mais atividades vulcânicas no Brasil. Temos terremotos, sim, mas não temos mais atividade vulcânica. Então isso fez com que nós não temos a presença de dobramentos modernos. Como o próprio nome diz, moderno significa que é algo que é geologicamente recente. Existem dobramentos modernos na América do Sul? Existe. Exemplo, Cordilheira dos Andes. Mas a Cordilheira dos Andes, quando ela surgiu com o choque da placa sul-americana com a placa sul-pacífica e a placa de Nazca, ela surgiu há aproximadamente uns 200 a 300 milhões de anos atrás. Aí vocês podem dizer o seguinte, mas tio, isso é muito tempo. É muito tempo para nós, seres humanos, mas para o planeta Terra, isso foi ontem, tá certo? Então, por causa disso, o Brasil não tem dobramentos modernos. Nós temos apenas escudos cristalinos e temos bacias sedimentares. Pode passar. E aqui está o mapa que retrata bem a estrutura geológica do nosso país. Essa parte de amarelo refere-se justamente aos escudos às bacias sedimentares, que houve um erro na legenda. Aqui são as bacias sedimentares que existem, e onde nós temos de verde, refere-se justamente aos escudos cristalinos. Pode passar. As bacias sedimentares elas ocupam a maior parte do território brasileiro. São responsáveis por 64% do território do nosso país. São áreas que se formaram, olha quais eras, para vocês terem uma ideia de como é antigo, mas não tão antigo quanto os escudos cristalinos. Era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Pode passar. Já os escudos cristalinos, eles correspondem a 36% do nosso território. Eles se formaram na era chamada período pré-cambriano. São áreas de estabilidade tectônica, ou seja, nós não temos grande movimentação de placa. Então você não tem a presença muito intensa de terremotos ou vulcanismo, por exemplo. Mas foram áreas que sofreram intensos processos erosivos. Ou seja, sexto ano, são áreas que sofreram o processo do chamado intemperismo, que pode ser intemperismo físico ou intemperismo químico. Aí, no caso, que tipo de temperismo o senhor está se referindo, professor? Nós estamos nos referindo, no caso, principalmente temperismo físico, que é a ação da erosão eólica provocada pelos ventos, ou a erosão pluvial provocada pelas águas da chuva, ou a erosão fluvial provocada pela ação das águas do rio. Tá certo? Seguindo.
Essa classificação que nós temos aqui é uma classificação que ela é recente. Para vocês terem uma ideia, na minha época, quando eu estudei, quando eu estava no sexto ano, que na época é chamada quinta série, nós tínhamos um outro tipo de classificação de estrutura geológica no nosso país. Tá certo? Era completamente diferente. Essa classificação, ela é uma classificação que foi adotada há aproximadamente uns 15, 16 anos atrás, tá certo? Que diz que nós temos o chamado de escudo das Guianas, que fica no extremo norte do nosso país. É justamente nesse escudo das Guianas que está localizado os dois pontos culminantes, dois picos mais altos do nosso país, que é o Pico da Neblina, que tem 3.014 metros de altitude, 3.014 metros de altura, melhor dizendo, e nós temos o chamado Pico 31 de Março. Tá? Eles são os picos mais altos do nosso planeta, ou do nosso país, perdão. Logo depois nós temos a Bacia Sedimentar Amazônica, em seguida nós temos o escudo do Brasil Central, temos a Bacia Sedimentar do Maranhão, o dobramento do Nordeste. Aí vocês falam assim, mas você não disse agora há pouco que não tem dobramento moderno no Brasil? Calma, isso aqui não é dobramento moderno, é um dobramento antigo, tá certo? Ele é antigo. Nós temos o escudo atlântico, o dobramento de Brasília e a bacia sedimentar do Paraná. Pode passar. Então essa é a estrutura geológica do Brasil. Nós vamos estar destrinchando um pouco mais a respeito dessa estrutura quando começarmos a estudar as regiões brasileiras. Que aí, na verdade, vocês vão estudar uma parte no sexto ano, agora no sexto ano, nesse ano, e ano que vem nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, quando estudarmos domínios morfoclimáticos, tá certo? Lá no sétimo ano. Bem, terminamos agora o primeiro capítulo do livro, vamos agora para o segundo capítulo do livro, falando a respeito de tipos de relevo, que está dentro da parte de conhecimento sobre a superfície do nosso planeta. Existem 4 tipos de relevo. Bora recapitular um pouquinho. Vocês viram que as camadas da Terra são divididas em 3. Nós temos a crosta, temos o manto e temos o núcleo. A parte do relevo, ela corresponde à crosta terrestre. Refere-se à superfície do nosso planeta, tá certo? E aí na superfície do nosso planeta nós temos essas formações de relevo, que são as montanhas, que são os planaltos, que são as planícies e as depressões. O que vai diferenciar é o tipo de mineral que nós vamos encontrar nesses tipos de relevo, também o fator altitude, é o que vai ser também determinante para podermos diferenciar uma forma de relevo da outra. Então vamos lá, montanhas. As montanhas são as maiores elevações encontradas na superfície terrestre. As grandes cadeias montanhosas, elas também são chamadas de, olha aí, dobramentos modernos, porque elas surgiram principalmente através do movimento de placas tectônicas, que é algo que também vamos estudar um pouquinho mais na frente. Exemplo de dobramento moderno, nós temos as montanhas rochosas localizadas na América do Norte, principalmente na costa, estão localizadas próximo à costa ocidental dos Estados Unidos, pegando uma parte da costa ocidental do Canadá e pegando uma parte da costa ocidental do México. No caso do México, nós temos a divisão das montanhas rochosas em 2 partes, que é a Sierra Madre Oriental e Sierra Madre Ocidental, tá certo? A Sierra Madre, ela é a subdivisão da cadeia chamada de montanhas rochosas na América do Norte. Na América do Sul, nós temos a presença da Cordilheira dos Andes, que pega território de quase todos os países da América do Sul. Presta atenção, quase. Países que não têm a presença da Cordilheira dos Andes. Brasil, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e a Venezuela. Não tem a presença da Cordilheira dos Andes. Mas Colômbia, Equador, e Paraguai também não tem. Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Peru e Argentina,
eles têm a presença da Cordilheira dos Andes. O Uruguai também não tem a presença da Cordilheira dos Andes. E lá entre a Índia e a China, nós temos a Cordilheira do Himalaia, que é onde estão localizados os pontos culminantes do nosso planeta, como, por exemplo, o pico U2 e o maior de todos, que é o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altitude. Vamos lá? Pode passar. Agora nós temos os chamados planaltos. Qual é a diferença entre montanha e planalto? Enquanto as montanhas elas têm uma altitude considerável, o planalto são áreas de altitude variável, em que vão prevalecer os processos erosivos. São áreas que sofreram fortes desgastes provocados pela erosão, seja ela erosão eólica, seja ela erosão fluvial, erosão pluvial, tá certo? Geralmente apresentam superfícies planas e regulares, delimitadas por escarpas íngremes. Pode passar. Aqui nós temos um exemplo de planalto, tá vendo? Observe que no topo do planalto você vai encontrar a área bem plana, e isso aqui nós temos as escarpas, que são uma espécie de desfiladeiros, que você vai encontrar que é bem íngreme mesmo. Íngreme no sentido de que tem pontos que a descida ela é bem aguda e outras até mesmo no ângulo reto, que é como se fosse isso daqui, tá vendo? Essa parte de cá. Então, de repente, acaba a parte plana quando você vê um buraco enorme. Essa é a característica dos planaltos. E tem uns tipos de planalto, pode passar, que nós chamamos de chapadas. Tá certo? Que nós chamamos de chapadas. As chapadas são grandes superfícies planas, geralmente horizontais, com mais de 600 metros de altitude. As chapadas nós encontramos muito aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região, na região Nordeste. Exemplo da Chapada Diamantina, onde fica a cidade de Lençóis, a cidade de Andaraí, etc. E nós, que fica na região sudoeste do nosso estado, e temos chapadas na região centro-oeste, como a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros. Aquela imagem que eu mostrei para vocês, pode passar. Tem outra imagem, pronto. Aqui mostra justamente um exemplo de chapada. Observe bem, ó. Parte reta, plana, no sentido horizontal, e logo depois nós temos as escarpas, tá certo? Aqui na Bahia mesmo, os pontos onde nós temos as temperaturas mais baixas do estado, elas estão localizadas em regiões de chapada. Por exemplo, a cidade onde o tio Márcio morou até o final de 2018, a cidade de Jaguaquara, ela fica próxima à região de Chapada. Lá, a cidade onde eu morava, a altitude era de 640 metros de altitude. 640 metros acima do nível do mar. E na época do inverno, a temperatura ela baixava facilmente ficava abaixo dos 20 graus. Então, com muita facilidade, nós chegávamos a temperatura de 13, 14, 15 graus. Não era difícil isso acontecer na cidade de Jaguaquara. É diferente, por exemplo, da região onde nós moramos, aqui na região sul da Bahia, que é uma região litorânea, que estamos praticamente ao nível do mar, e vocês de Ilhéus, que aí que estão no nível do mar mesmo, porque Ilhéus é banhada pelo Oceano Atlântico, e aí no caso nós temos temperaturas mais elevadas. Por isso que em Ilhéus, na época do inverno, a temperatura mínima ela chega a 19 graus. Ela não é de ficar abaixo dos 19 graus. Então a média térmica que existe na cidade de Ilhéus gira em torno de 25, 26 graus. Pode passar. Agora vamos para as planícies. E o que são planícies? São áreas da superfície terrestre que se apresentam planas, pouco acidentadas e geralmente em baixas altitudes.
São áreas onde os processos de acumulação e deposição de sedimentos superam os processos erosivos. Enquanto no Planalto nós temos mais um processo de erosão, por isso que nós temos a presença de escarpas, tá certo? Daquelas partes íngremes. Na região de bacias sedimentares, nós temos depósito de sedimentos. Então, assim, por mais que tenha sofrido o processo de erosão, mas o acúmulo de sedimento ele é muito maior do que perda de sedimentos. Por isso que eles ficam localizados em terrenos mais baixos. E a altitude ela é bem menor do que aquilo que nós observamos nos chamados planaltos. Um exemplo de planície é essa imagem que nós estamos mostrando aqui, que é da planície amazônica, localizada na região norte do nosso país. Observe bem que vocês não encontram região de planalto, vocês não encontram áreas com altitude variável, ela está sempre com uma altitude bem baixa. Bem, falando em altitude baixa, vamos agora para a terceira e para a quarta e última forma de relevo, que são as depressões. As depressões elas estão situadas abaixo do nível do mar, preste atenção, abaixo do nível do mar ou baixas em relação às chamadas áreas circundantes. Tio, eu não entendi. Depressão é aquela parte baixa que está localizada ou abaixo do nível do mar, ou ela é considerada uma parte baixa em relação a outras formas de relevo que estão ao seu redor. E por isso que existem dois tipos de depressão. Nós temos a depressão absoluta e temos a chamada depressão relativa. A depressão absoluta é aquela forma de relevo que ela está abaixo do nível do mar. Quando está abaixo do nível do mar, nós chamamos essa área de área de depressão absoluta. Mas se ela é uma área que é baixa, mas ela não está abaixo do nível do mar, só que ela é baixa em relação às formas de relevo que estão ao seu redor, nós chamamos de depressão relativa. Tá certo? Bora lá. Trouxe aqui algumas imagens de depressão. Aqui, tá vendo? Nós temos o planalto e nós temos uma parte mais baixa. Essa parte aqui do planalto, essa parte mais baixa, ela é baixa em relação ao planalto. Só que ela não é baixa em relação ao nível do mar. Então ela vai ser chamada o quê? De uma depressão relativa ou depressão absoluta? Ela vai ser chamada de depressão relativa, porque ela está acima do nível do mar, mas ela está abaixo das áreas de relevo que a circundam, tá certo? Agora eu vou trazer um exemplo de depressão absoluta. Essa área aqui é a região do Mar Morto, tá certo? A região do Mar Morto está localizada no estado de Israel. E o Mar Morto, na verdade, é onde o Rio Jordão deságua. Apesar do nome mar, não significa que é parte do oceano, que não é bem assim, tá certo? A água lá é uma água salgada, mas ela não está ligada ao oceano. Tanto é que o Oceano Índico está bem longe do Mar Morto e o Oceano Atlântico está muito longe em relação ao Mar Morto. Agora, ela é uma depressão absoluta porque ela está situada a mais de 300 metros abaixo do nível do mar, certo? Agora, tem uma coisa que é bem interessante a respeito do Mar Morto. Lá você pode tentar afundar que você não consegue, porque a quantidade de sal no Mar Morto é tão grande, é tão alta, que tudo flutua. Tanto é que tem pontos do Mar Morto que você vai encontrar, na verdade, são montanhas de sal surgindo no mar, tá certo? E aí muitos turistas se divertem bastante, porque eles tentam afundar, eles tentam mergulhar de tudo quanto é forma, mas não conseguem, porque a taxa de salinidade é muito elevada, aí faz com que a pessoa boie. Agora, uma coisa que também é muito interessante é de que você não vai encontrar nenhum tipo de vida neste mar. Daí a denominação de Mar Morto.
Turminha, nós encerramos com isso a aula de hoje. Falamos a respeito de montanhas, falamos sobre planícies, bacias sedimentares e depressões. Também falamos a respeito da estrutura geológica do nosso país, que é composta por escudos cristalinos e bacias sedimentares. E não tem dobramento moderno, porque a nossa formação geológica ela é extremamente antiga. Faça as atividades que estão sendo postadas junto com a aula de hoje. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima!